Paz do Senhor a todos os irmãos, Mauá, São Caetano, estamos aqui novamente para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, sobre assuntos e temas tão importantes. Vamos falar hoje, começar a falar hoje sobre o Espírito Santo e vou dar uma introdução, irmãos, porque é um tema bastante importante para nós, que cremos na Palavra de Deus, temos ela como regra de fé e prática. E é um tema bastante, onde há muito que se aprender, né? Então nós vamos hoje começar a falar sobre o Espírito Santo, quero dar uma introdução. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, quem é ele. Vamos falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque muitos podem dizer, mas o Espírito Santo não só surgiu ou só aparece depois de Atos 2, na descida do Pentecostes, porque até então o Espírito Santo não estava na terra, o Espírito Santo não agia, não está no Velho Testamento. Então é isso que nós queremos aprender. E quero dizer para vocês que, para adiantar, para os irmãos não ficarem curiosos, estava assim, nós vamos ver como que ele estava, como que ele agia, como que ele procedia. Não como no Velho Testamento após a descida do Pentecostes, mas ele estava assim em algumas situações. Nós vamos ver o Espírito Santo no Novo Testamento, vamos ver ele antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Antes, quando Jesus estava aqui na terra, já no Novo Testamento, ainda cumprindo a sua função de Salvador nosso, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte e ressurreição. Depois vamos ver o Espírito Santo, vamos aprender ele depois do Pentecostes, já na igreja primitiva, até os dias de hoje, à disposição dos homens que queiram, os homens que assim decidiram por receber Jesus como Salvador, e hoje o Espírito Santo está em cada um, aquele que assim escolheu, decidiu, fez essa escolha. Vamos aprender sobre os dons do Espírito Santo, sobre os 9 dons, que fala lá em 1 Coríntios 12, vamos aprender sobre os dons. E também, adiantando para os irmãos, vou deixar para falar mais para o final, e os dons eu quero deixar para o final, tá, irmãos? Mas os dons que nós vamos aprender segundo a Palavra de Deus, segundo o que ela nos ensina. E o Espírito Santo, irmãos, primeiro quero dizer para vocês que Jesus, ele falou sobre o Espírito Santo. O próprio Jesus falou, né? E antes de passar para vocês alguns textos que Jesus disse, que estão muitos, né? Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos num Deus, quando se fala em trindade, um Deus triuno. O que seria isso? Seria um Deus, 3 pessoas numa só, né? Lá em 1 João 5,7, está dizendo que, pois são 3 pessoas num só, que estão nos céus, que testemunham nos céus, são em 3, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Está escrito lá em 1 João 5,7. Eu vou dando os textos para os irmãos, para não ficar como se eu achasse isso, eu penso assim, eu penso aquilo. Eu posso pensar muita coisa, mas eu quero trabalhar com os irmãos dentro da Palavra de Deus, naquilo que está escrito, né? O que não está escrito, não está revelado, vamos deixar para um dia mais tarde, lá na glória, a gente perguntar para o Senhor. Se ele não revelou, se não está escrito, porque assim ele quis e assim ele não achou que seria importante nos dias de hoje. Então, são 3 que dão testemunho no céu. 1 João 5,7. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Pois o Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? A Palavra é Jesus, os irmãos sabem, né? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, algumas traduções diz a Palavra, no princípio a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. E essa Palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito Filho do Pai, Jesus Cristo. Mais claro que isso, impossível, né, irmãos? Então,
A própria palavra nos ensina, através desse texto e outros tantos que vamos ver, que são três. Deus ele tem essa forma, né, muitas vezes difícil de entender, assim como nós somos corpo, alma e espírito. Deus são três pessoas: o Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. Hoje existem ensinamentos até no nosso meio evangélico, infelizmente algumas denominações, são poucas, mas tem, chamadas unicistas. Esses irmãos ouviram falar, que creem em só um Deus, só Jesus Cristo, mais nada, né? Tem até uma denominação, que não estou aqui para fazer uma crítica, mas é importante a gente observar. Tem uma denominação, tem até louvores, e um louvor que a gente canta muito, muito bonito, quando ele começa cantando, dizendo assim: por toda a minha vida ao Senhor eu louvarei, né? Não sabem o que eu estou falando. E baseado em quê? Que ele afirma que Jesus Cristo, que Deus é um só, que Deus é Jesus, o único. Baseado em que seu pai, assim é o testemunho dele, do líder da igreja, que seu pai, assistindo um filme no cinema, Jesus aparece para ele, em figura mesmo, na tela, e diz para ele que ele é o único, que estava ensinando a ele, a partir dali, que ele explicasse, ensinasse a todos que Jesus era o único. Enfim, irmãos, é baseado nisso, né? Nós queremos nos basear na palavra. Em cima da palavra, nós vamos ver, estamos vendo que o Espírito Santo é Deus, né? E quem é o Espírito Santo? Não, quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo seria a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, num Deus trino. Então, três pessoas em um só Deus, certo? Então, voltando aqui, que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele falou lá em João 14, do 16 ao 26, deixa eu achar aqui, irmãos, e vou ler para vocês, tá? Esse texto é importante. João 14, do 16 em diante, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso é Jesus falando, tá, irmãos? Falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, irmãos? Então, Jesus aqui, lembrando, ensinando aos discípulos, e para nós hoje, sobre o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Também no seu batismo, lá em Mateus 3, 16 e 17, quando Jesus sai das águas, que ele é batizado, ele olha para o céu e diz o texto que ele vê o Espírito Santo, e esse Espírito Santo em forma de pomba vem até ele. E ele então ouve a voz dos céus quando Deus fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus falando, né? E João também, voltando lá no capítulo 16, João 16, versículo 7, Jesus também falando: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, ele vos enviarei. Eu vos enviarei.
Ele vai vir e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aí ele vai discorrendo sobre o Espírito Santo, no João capítulo 16. Irmãos, então a gente vê o próprio Jesus, nesses textos que eu falei, tem outros, falando e mencionando, nos ensinando e mostrando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Através, então, da sua morte e ressurreição, ele habilita para que o Espírito Santo venha e venha trabalhar em nós, venha habitar em nós e nos ensinar do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, irmãos, aqui para dar mais uma caminhada nesse assunto, nessa introdução, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, né? Nós podemos também aprender a natureza do Espírito Santo. Lá em Hebreus 9:14 diz que ele é eterno, como Deus, né? Também diz que ele é onisciente, lá em 1 Coríntios 2, versículo 10, 11. Deixa eu ver se eu marquei aqui, mas se não marquei, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 2, versículo 10, 11. Está aqui. Versículo 10, 11. Diz assim: Mas Deus revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Também podemos aprender na sua onipresença, em Salmo 139, quando ele diz, o salmista diz que se ele subir aos céus, ali o Senhor está. Se ele se fizer a cama dele no abismo, ali o Senhor também está. Em onde ele correr, para onde ele for, o Senhor ali também estaria. Então ele é onipresente. Também podemos aprender em Romanos 1, versículo 4, que o Espírito Santo, ele é santo, ele é santidade, ele tem um espírito de santidade. Perfeito, não erra, não peca. Ele é santo. Também podemos aprender em Romanos capítulo 1, Romanos também, capítulo 1, versículo 4, que ele já disse. Também podemos aprender que ele é bom. No Salmo 143, versículo 10, que ele nos ensina a sua vontade, porque ele é bom e a vontade dele para nós é boa. É boa, é perfeita e agradável. As suas obras. Ele é criador. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Estava na criação. Façamos o homem à nossa imagem. Também ele é doador da vida. Gênesis 2, 7. Quando Deus então faz o homem do pó da terra e para lhe dar vida sopra o espírito dele no homem, nas suas narinas. E ele sopra o seu espírito de vida. Então ele é doador da vida. Em Romanos 8, versículo 11, diz que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo que está nele e que agora está em nós. Romanos 8, 11. E também manifesta os seus dons na igreja. Essa é mais uma obra do Espírito Santo aqui na terra. Manifestar os seus dons na igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 9 a 11, quando ali a palavra fala da forma como Deus vai distribuir os dons da igreja, da forma como ele dirige a igreja, que o Espírito Santo dirige a igreja, distribui os dons como ele quer, né? E nós também vamos falar sobre os dons do Espírito, adiantando só um pouquinho para os irmãos não ficarem ansiosos e preocupados. Nós cremos nos dons do Espírito Santo que está nesse texto que eu acabei de mencionar. E não há dom que hoje está escrito, mas que hoje não se aplica, né? Nós não entendemos assim. Eu estava até conversando com o pastor Márcio nesse ponto, que nós pensamos assim: se está escrito, os dons estão aí. Então, há alguns que afirmam que alguns dons hoje não se faz mais presente na igreja.
Esses dons, irmãos, foram distribuídos pelo Espírito Santo após a sua descida e após o início da igreja primitiva, onde nós aprendemos no Novo Testamento, Paulo principalmente, né, os discípulos nos ensinando sobre os dons e a maneira como ele atua na igreja, a maneira como ele nos ensina, como nós aprendemos, né, através do Espírito Santo, através dos seus dons. E não há nenhum texto, então quando dizem isso, olha, tal dom não se aplica mais. Então eu queria que alguém, se pensa assim, mostrasse, né? Até eu estava conversando com o pastor Márcio nesse sentido, que mostrasse qual é o livro que está escrito isso no Novo Testamento e qual é o texto que tal dom, determinado dom, não está mais presente na igreja, né? Então, nós preferimos ficar com o que diz a palavra. Os dons estão para completar a obra, nós precisamos ser capacitados. Da mesma forma que o Espírito Santo distribui os dons, também ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o 13 e também o 14, ele também nos ensina e também nos fala que temos que procurar com zelo os melhores dons. Procurar com zelo, quer dizer, Deus ele distribui os dons para nós sim, para a igreja, mas também nós podemos buscar, né? Então fica aí para vocês essa introdução sobre o Espírito Santo. Os irmãos que quiserem se manifestar, querendo tirar dúvidas, querendo participar, contribuir com alguma coisa, né? Podem estar mandando aí suas perguntas, suas observações, suas opiniões. Mas eu digo para os irmãos, tem muita coisa para a gente conversar e aprender ainda. Esse aqui é só o comecinho da introdução. Amém? Como assim, há muitos detalhes, muita informação. Eu prefiro fazer em partes, talvez 2, 3 semanas, não sei quanto nós vamos gastar aqui. E também não posso me estender muito, porque o meu celular daqui a pouco eu não consigo mais mandar, né? Esses minutos que eu gravei a semana passada, eu fiquei muito tempo para mandar, né? Mas eu vou mandar já, vou mandar para o pastor Panayana, para os irmãos, colocar no Facebook de Mauá de São Caetano, e vamos caminhando, aprendendo juntos, uns com os outros, e Deus vai nos capacitando, e nós temos o Espírito Santo, o crente tem o Espírito Santo. Nós vamos aprender também sobre a questão do batismo no Espírito Santo e batismo com fogo, né? Como também está escrito, algumas coisas não são muito claras, mas a gente também não pode descartar, né? Então eu creio dessa forma e vamos continuar e vamos aprender muito juntos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e vamos continuar aprendendo na palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática. Amém?